Só Jesus Cristo é Rei. Só Jesus Cristo é Deus. Amados, estaremos ministrando agora na aula de número 147, Palavra Poderosa. O tema é Bênçãos e Maldições na sua primeira edição. Estamos falando sobre o poder da palavra dentro dessa área de bênçãos e maldições. E na aula anterior estávamos falando que Josué seguiu à risca o que Deus havia determinado para Moisés, colocando ali 6 levitas sacerdotes sobre o monte Gerizim, e eles ali lendo a palavra decorrente da lei, e também colocando 6 levitas sacerdotes sobre o monte Ebal, e eles ali lendo toda a lei em relação à maldição, e todo o povo que estava ali no Vale Siquém concordavam dizendo amém. Estávamos então lendo nesse texto, em Josué capítulo 8, né? E aí nós vamos continuar, que diz que depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, é o que está escrito no texto, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Então, queridos, Josué seguiu à risca aquilo que Deus havia determinado para Moisés. E nessa aula 147 que nós estamos ministrando, né, nós queremos dar continuidade, então, falando sobre as maldições do Monte Ebal. As maldições do Monte Ebal nós encontramos em Deuteronômio capítulo 27, versículos 11 até o versículo 14. O que está escrito: Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Quero abordar aqui a primeira maldição, que fala sobre idolatria e feitiçaria, o que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Veja o que está escrito: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Então todo aquele que faz uma imagem de escultura, e aquele que pega essa imagem e leva para sua casa, para o seu escritório, e tem essa imagem, existe uma maldição sobre essa pessoa. Segunda maldição, rebelião familiar. Encontramos em Deuteronômio capítulo 27, versículos 16 e 17. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar o marco do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Veja, então existe uma maldição também na área familiar. Outra categoria de maldição fala a respeito de crueldade. Encontramos em Deuteronômio capítulo 27, versículos 18 e 19, o que está escrito: maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Continua dizendo: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Amados, veja, nós estamos falando sobre maldições do Monte Ebal, de Deuteronômio capítulo 27. Agora nós queremos falar sobre o pecado sexual, um dos piores. Deuteronômio capítulo 27, versículos 20 a 23. Olha o que está escrito: maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com animal. Ajuntamento com animal, isso é bestialidade. E todo o povo dirá amém.
Maldito aquele que se deitar com a sua irmã. Sexo entre parentes é incesto. E aí continua. Filho do seu pai ou filha da sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. E todo o povo dirá amém. Queridos, nós queremos fazer um parêntese e queremos trazer a lume alguns exemplos, algumas explicações, porque nós achamos muito importante isso. Alguns exemplos. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 7. Como se foram multiplicados os homens na terra e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, veja bem, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também, depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Ah, queridos, essa é a declaração mais pesada, Gênesis capítulo 6, versículo 6. E isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Queridos, esse foi o primeiro juízo que Deus mandou. O dilúvio foi motivado em que circunstância? A impureza. E a impureza sexual, prática de sexo fora do casamento, é impureza sexual. A impureza sexual traz o quê? Traz idolatria, traz violência. E não se espantem, mas é um dos piores pecados na presença do nosso Deus. O primeiro juízo que ele mandou foi o dilúvio. Ele destruiu todos os seres viventes. Pereceram junto todos os animais. E o Senhor nosso Deus chegou a declarar: eu me arrependo de ter feito o homem. Amados, que tempo nós estamos vivendo? É um tempo de sodomismo. É um tempo de promiscuidade a mais alto nível que nós chegamos a ver no nosso tempo, ajuntamento de homem com homem, de mulher com mulher, ajuntamento em adultério, em incesto, em promiscuidade, em bestialidade, em fornicação, sexo antes do casamento. A terra está sofrendo maldição. A terra está caminhando para um mover de maldição e de destruição como nunca se houve em toda a história. O tempo tribulacional está chegando. Por quê? Porque os homens se distanciaram de Deus. Hoje nós vemos programas de televisão, hoje nós vemos programas de entretenimento, tudo enxertado de promiscuidade. Hoje é normal separação de casais. É normal gerar filhos bastardos. O que é filhos bastardos? É filho gerado fora da aliança do Senhor, fora do casamento. E muitas vezes nos becos, nas praças, nos rompimatos, muitas vezes de forma totalmente desregrada, descarada. E como é que Deus está vendo tudo isso? A maldição está assolando, porque o homem perdeu a consciência da verdade.
O homem perdeu o temor de Deus. E, pasmem, muitas vezes dentro das denominações evangélicas, quanta promiscuidade nós percebemos dentro da liderança evangélica, ali no grupo de louvor. Quanta sensualidade, quantas roupas sensuais, quanto incesto, desejo de se sentir sexy. Queridos, Deus não está nesse negócio. Liberdade na palavra, no Espírito Santo, não é libertinagem. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é para ser oferecido à promiscuidade. Não é para ser exibido as nossas partes íntimas. As insinuações, as piadas carregadas de insinuações malignas na área sexual. A indústria do sexo rende bilhões de dólares anualmente, porque as pessoas estão inclinadas para a carnalidade. E a maldição está assolando o planeta. Entenda isso. Estamos falando sobre bênçãos e maldições. Amados, a palavra do Senhor diz que sem santificação, ninguém mesmo verá o Senhor. Nunca pense que você poderá ter uma vida promíscua, uma vida de libertinagem, uma vida de sensualidade, praticar fora sexo no casamento e você está livre diante de Deus, perdoado por Deus. Nunca pense isso. Ah, mas é fraqueza da carne. Jesus já disse que a carne é fraca. Quem diz que a carne é fraca é Jesus Cristo. Então não brinque com a carne. Não pense que você pode se colocar em situações suspeitas, achando que você terá força suficiente para receber livramento. Fuja da aparência do mal. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo, não a mente de promiscuidade. Queridos, Jesus Cristo já quebrou a maldição na cruz do Calvário. Compete a mim e a você nos apropriarmos dessa maldição e não andar mais nessa promiscuidade. Não andar mais nesse erro, nesse engano. Deus é santo e Ele exige santificação de toda a sua criação. Você que está me ouvindo, se você não se tornar santo e se não andar em santidade, você vai para o projeto de destruição de Deus, não para o projeto de salvação. Deus tem um projeto de extermínio. Ele não quer que nós estejamos endereçados para lá. Mas se nós não quisermos o projeto de santificação, o projeto de salvação, então nós escolhemos. A culpa não é de Deus. A culpa não é de ninguém. A culpa é minha, a culpa é sua. O maior inimigo que nós temos está em nós. É a nossa carne. É o nosso desejo. Satanás não pode fazer nada se nós não abrirmos a porta para ele. Entenda isso. Eu e você temos ainda essa escolha. Qual que é a escolha? Caminharmos na bênção ou caminharmos na maldição. Caminharmos na santidade ou caminharmos na promiscuidade. Temos que ser justos. Temos que ser perfeitos. Mateus capítulo 6, o último versículo diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então não venha dizer que você é pecador, não venha dizer que você é injusto, não venha dizer que você é imperfeito, porque nós podemos caminhar em caminho de perfeição. Romanos capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, diz que nós não estamos mais presos pelo pecado. Então nós podemos muito bem ter uma vida sem pecado. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.